queria falar nessa questão do que a mulher quer, ou se a mulher sabe o que quer. Eu queria falar com vocês um pouquinho de marketing, né? Tipo, é muito claro que, por exemplo, quando a gente chega às redes sociais, o marketing e tudo mais, isso afeta muito mais a mulher. Não só no consumo, mas a questão nisso. Eu queria que você colocasse um videozinho que eu vou passar para vocês, da pauta 7 vossa, que fala um pouquinho dessa questão do marketing na mulher, isso nos primórdios do marketing. Então, o link da pergunta 7. E aí depois eu queria fazer a pergunta para vocês, real, depois de ver esse vídeo. Okay. Esse é o 7, tá abaixo, o 7 está embaixo. Tipo, pergunta 7, o link está embaixo. Essa aí é a pergunta do 6. Esse aí. Parece que a gente está sem áudio. Tá sem som, né? Sem som. Você consegue... Não mexe, tá, filho? Continua sem som. Será que geralmente quando rola isso com o Jopo, ele sai e volta e assim volta. Tipo, ele mesmo do StreamYard. Porque o que acontece isso? Até antecipando a pergunta, porque eu queria fazer o seguinte: existia primeiro, na época de Disney, por exemplo, agora deu? Na época da Disney, por exemplo, o mito do príncipe encantado, né? Que era uma questão de marketing. E essa ideia, ela ainda vive e molda o imaginário da mulher moderna, essa questão do príncipe encantado, do cara que vai chegar e vai mudar a vida dela a partir do momento que o relacionamento acontece. Você acha que isso ainda faz parte do imaginário feminino? Os feministas achavam que estavam com seus direitos, mas na real foram manipuladas por um marqueteiro. Em 1929, as mulheres não podiam fumar em público, é coisa de homem. Fumar era visto como poder, de autoridade, etc. Mas entrou em cena Edward Bernays, sobrinho do Freud e pai da propaganda moderna. Ele foi contratado pela indústria do tabaco para resolver um pequeno problema. Metade da população não comprava cigarro, que nesse caso eram as mulheres. E ele teve uma ideia brilhante, porém perversa. Bernays ligou para uma psicanalista e perguntou: o que o cigarro representa para as mulheres? E ela respondeu: um símbolo de poder masculino. E foi aí que ele decidiu, ia transformar o cigarro num símbolo de liberdade. Na parada de Páscoa de 1929, em Nova York, ele contratou um grupo de sufragistas e disse: na hora que os fotógrafos aparecerem, vocês acendem seus cigarros e digam que são suas tochas da liberdade. No dia seguinte, estava em todos os jornais. As fotos viralizaram no maior estilo da época. E o cigarro virou símbolo de empoderamento feminino e as vendas explodiram. As mulheres achavam que estavam lutando por liberdade, mas na real estavam sendo manipuladas para consumir mais por um cara que entendeu uma coisa que ninguém tinha sacado antes. Se você muda o significado de um objeto, você muda o comportamento de uma geração inteira. Eu acho que aí já mostrou um pouquinho que aí a gente está falando de 1929, né, onde o marketing está começando. Mas hoje com rede social, vocês já falaram um pouquinho disso. Qual que é o impacto no que a mulher decide? Vocês veem o impacto no que a mulher decide, de acordo com esse bombardeamento de marketing, de rede social, falando o que a mulher tem que escolher. Qual que é o fator ali que pesa nessa escolha feminina, dado que o mundo, desde sempre, bombardeia a mulher com como ela deve escolher as coisas? Eu acho que hoje em dia é quase decisório. Dependendo do círculo que ela tiver, se ela tiver, por exemplo, no círculo cristão conservador, é quase decisório. É quase como um mandamento que você precisa usar determinado tipo de roupa, falar de determinada maneira, e existe... E de verdade, isso é tão real que existem pessoas que estão pautando a vida por comportamentos que eles não fazem ideia se é real, mas que foram vendidos como os melhores, e pessoas querendo que o marido seja determinada coisa, por quê? Porque foi vendido que ele tem que ser daquela maneira. E a gente está passando por cima de individualidades, tentando comprar conceitos. Então, se o seu marido não for extremamente provedor, e se ele precisar da sua ajuda financeira, ele é fraco. Ele é fraco e ele não consegue lidar bem com a situação, e você tem que... Sabe? Então, hoje, a maneira como a gente está vendo a nossa vida... E eu sempre penso que nós somos filhos desse tempo. Esse é um problema que ninguém poderia resolver que não sejamos nós. A gente precisa ter parcimônia para olhar e ver o que é real e o que é só teórico.
E na vida real, não dá para ficar encaixando teoria e querendo toda hora que dê certo. Então, nos dias de hoje, na minha visão, está sendo quase que mandatório pessoas que estão dentro da internet, o domínio, né? A influência é quase mandatório. Você concorda, Mal? Eu acho, olha, eu achei meio, tipo, um exemplo aí de marketing e tal, né, desse vídeo, mas eu não tenho certeza se é assim que funciona hoje em dia, entendeu? Eu acho que talvez precisa de uma coisinha a mais, não? Eu acho que é a repetição vai criando a ideia. Uma mentira contada muitas vezes se torna verdade. É verdade. Se alguém ficar repetindo para você o tempo inteiro que o homem tem que ganhar tanto, que ele tem que te prover uma empregada, que você tem que fazer, você acaba comprando aquela ideia. Da sua realidade, isso aí pega muito bem. É verdade. Muito. E se você pegar a nossa bolha, se você pegar a nossa bolha, você vê que existe um eco, né? Tem aquele influencer que influencia os influencers, aí ele diz uma coisa, o resto vai reproduzir aquilo. E quando chega na base, a pessoa nem se questiona o porquê, só faz. Eu acho que tipo, tem homens e mulheres podem ser vitimizados por isso daí, mas eu acho que é mais difícil pegar o homem, sim. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.